Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina de Proteção e Combate a Incêndios 1. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as classes de incêndio. E para sabermos quais são essas classes de incêndio, nós precisamos saber qual é o tipo de material considerado combustível, que é um dos elementos que compõem o triângulo do fogo. Nesse sentido, as normas brasileiras, elas fazem uma divisão e classificação em 4 classes de incêndio, a depender do tipo de material considerado combustível. Então, nós vamos ver as 4 primeiras classificações segundo as normas brasileiras e depois nós temos a apresentação também sobre outras divisões e classificações segundo as normas internacionais. Então, as 4 classes de incêndio classificadas a nível de normas brasileiras são classe A, que compõe os materiais sólidos. Todo e qualquer material sólido existente na natureza, ele tem a condição de entrar em chamas. Vai depender da intensidade do calor. Uns entram com maior facilidade, ou seja, com menos temperatura, eles conseguem entrar em chamas. Outros só entram em combustão, no processo de combustão, com elevadas temperaturas. Então, mas qualquer elemento, matéria sólida existente na natureza que você pensar, ela tem a capacidade de entrar em chamas. Então, todo e qualquer material existente na natureza, ele pode entrar em chamas. Esses materiais combustíveis, né, são sólidos, eles são classificados como classe A de incêndio. Então, papel, madeira, tecido, plástico, borracha, né, então tudo e qualquer material, ele sólido, ele se classifica, uma vez entrando em combustão, eles são classificados como classe A de incêndio. A segunda classificação é a classe B de incêndio. Aí tem uma especificidade de materiais. Compreende os materiais combustíveis líquidos, certo? Então, os materiais combustíveis líquidos e inflamáveis, estes materiais combustíveis são classificados em classe B de incêndio, quando entram em chamas. Então, aí tem uma infinidade de elementos, né, de materiais combustíveis líquidos e inflamáveis, e os mais comuns que nós conhecemos, né, no posto de gasolina, temos a própria gasolina, tem o óleo diesel, tem o álcool, mas nós temos também esses materiais dentro das nossas próprias casas, como o éter, né, vocês aí mulheres que fazem, né, a limpeza das unhas, tudo, utilizam esse tipo de materiais, né? Temos o gás, temos o óleo de comida, nós temos também o álcool em gel agora mais presente na nossa casa, né? O álcool líquido 70 graus, 70%. Então tem uma infinidade temos a possibilidade do querosene, né? Algumas casas utilizam ainda como uma fonte de calor para fazer, né, a alimentação. Então isso caracteriza todas essas substâncias são classificadas, uma vez em combustão, são classificadas como classe B. A terceira classificação aí atende a uma situação, não é mais especificamente o tipo de material, mas a uma situação, que são os materiais considerados como materiais eletrônicos ou elétricos, né? Sendo que esses materiais, para ser classificado como classe de incêndio C, eles necessariamente devem estar energizados. Então é como fosse um celular. Ele estando em chamas, pegando fogo,
né, ele, para ser classificado como classe de incêndio C, ele deve estar energizado. Um computador, né, um liquidificador, um ar-condicionado, uma vez constatado que ele está em processo de combustão, em chamas, para ele ser classificado, esse fogo ser classificado como classe de incêndio C, ele deve estar energizado, certo? Energizado. Então, essa é a prerrogativa necessária para a classificação de um equipamento elétrico eletrônico e, uma vez entrando em chama, ser classificado como classe de incêndio C, ele deve estar energizado durante a sua combustão. Uma vez cessado esse ponto de eletricidade, o, como é que se diz? O equipamento, ele entrando em chamas, se ele não tiver energizado, ligado à energia, ele passa a ser classificado como classe A, é outro material sólido qualquer, certo? Então tem essa diferença. E o quarto elemento, a quarta classificação são os elementos considerados como metais pesados ou metais pirofóricos. Então existe na natureza aí o magnésio, o sódio, né? Então esses materiais, uma vez entrando em chamas, eles vão ser, esse processo de combustão vai ser classificado como uma classe de incêndio D, certo? Então, existem essas quatro classificações, A, B, C e D. Materiais pirofóricos, eles existem muito em minas, né, de exploração de minérios pesados. E aí, eles, uma vez entrando em chamas, aí tem que ter um tratamento especial para fazer esse combate a incêndio, que vai ser objeto da nossa próxima aula, as técnicas de combate a incêndio. Mas, segundo as normas internacionais de proteção a incêndio, existe ainda mais uma classificação, além daquelas quatro. É a classe de incêndio K, estritamente caracterizada, né, para materiais, gorduras e óleos de cozinhas industriais. Uma vez que esses produtos, acontecendo uma combustão nesses produtos, nessa situação, né, a que se destina a indústria de alimentação, né, esse fogo, esse incêndio é classificado como classe K de incêndio. Então, gorduras e óleos, né, oriundos de uma cozinha industrial, né, utilizados na cozinha industrial, havendo um incêndio, eles são classificados como classe K de incêndio. E aí tem algumas especificidades aí do óleo de cozinha, né, que tem um ponto, né, a temperatura que ele pode, por si só, né, ele entrar em chamas, que a gente chama de autoignição. Mas aí vai ser objeto de outra aula que a gente vai tratar sobre as temperaturas de combustão, de fulgor, certo? E por último, ainda tem uma classificação de incêndio, que são os materiais radioativos, né? Urânio, césio, esses materiais que são utilizados para geração de energia em grande escala, como as usinas atômicas, que utiliza o urânio, assim como também algum equipamento que possui na sua constituição esses materiais radioativos, como os equipamentos de exames de imagem, como tomógrafo, ressonância magnética, raio-x, todos esses equipamentos, eles têm materiais radioativos internamente. Então, uma vez esses equipamentos entrando em chamas, nós podemos classificar o fogo ou incêndio nesses equipamentos como classe E, certo? De incêndio. Então, nós temos em resumo, três, né, quatro classes de incêndio, segundo a classificação das normas brasileiras, classe A, B, C e D, e mais duas classes de incêndio K e E, que são de acordo com as classificações internacionais. Ok, pessoal? Na próxima aula a gente fala mais sobre a questão das técnicas de combate a incêndio e até a próxima.